Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez conversando mais uma vez com Carlos Legal, querido amigo, um parceiro aí de trabalho e de vida há muitos e muitos anos e um participante ilustre desse nosso dossiê falando sobre liderança humanizada, e o Carlos tem muito a contribuir. Então, assista esse vídeo até o fim. Leia o artigo do Carlos, que está um tratado sobre o que você precisa fazer para se tornar um líder humanizado e passa por se tornar um ser humano melhor. Carlos, querido, seja muito bem-vindo. Lanes, eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria, uma honra muito grande ser convidado para produzir algum conteúdo para a revista, e que é uma revista realmente uma referência na área do desenvolvimento, do coach e do mentoring também, né? Porque a gente falando um pouco de maturidade, a revista também ela foi se amplificando, né? Com certeza. E o grande tema é o tema do desenvolvimento, do crescimento pessoal profissional. Então, eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa história, de verdade, né, e contribuir com você, que você realmente é um. Eu te chamo do mago da articulação, né? A sua habilidade de articular tantas mentes brilhantes para construir esse legado maravilhoso que é a revista Coach Brasil. Maravilha. Querido, eu vou te fazer uma pergunta mais uma vez, toda vez que conversamos eu a faço, e conforme o tempo passa, a resposta pode ir mudando, né? Conforme a gente vai descobrindo coisas novas. Então, vamos lá, está preparado? Carlos, legal. Me preparar. Quem é você? Caramba, que perguntinha é essa, hein? Olha, Lames, às vezes eu nem sei, viu, cara? Essa é a melhor resposta. Melhor resposta. Às vezes eu nem sei. Olha, eu eu sou um cara legal, minimamente. Procura ser? Procuro ser legal, mas eu sou um grande curioso, um grande buscador do conhecimento, de busco a me melhorar a todo momento, né? Então, quando eu digo assim que eu não sei, isso tem é genuíno, porque eu me comprometo hoje a ser minimamente um pouco melhor do que eu fui ontem, né? Então, quem se apresenta aqui a você hoje, ao nosso público, não é o mesmo ser humano de ontem. Com Eu não certeza. sei se para melhor, tá? Mas é diferente. Mas eu também tenho outros papéis na minha vida, né? Eu sou pai, pai de duas moças lindas, né? Duas queridas da minha vida. Então, a Ana Clara, que tem 26, está para 27 anos, Olha. está no quarto ano de medicina, e a Lorena, que tem 12. Então, antes que os nossos ouvintes pensem que eu esteja no segundo casamento, é com a mesma mulher. E esse mês de junho agora fazemos 27 anos de casados. Parabéns. Muito bom, muito bom. Então, essa pergunta, né, parece tão simples, né? E eu lembro uma vez que uma vivência de autoconhecimento, né, que era praticamente uma semana inteira. E quando eu chego lá no local, aí uma senhora muito simpática me recebe com um sorriso lindo, né? E ela nunca tinha me visto. E quando eu chego, ela pergunta para mim: quem é você? Aí eu falo para ela: a minha vinda para cá tem profundamente a ver com essa pergunta. Por enquanto serve meu nome para identificar. O resto a gente vai descobrir nessa semana. Porque assim, cara, quem é você? Os nossos rótulos absolutamente contam um pouco da nossa história, mas tem muito pouco a ver com quem a gente realmente é, né? E vamos lá. Você participou do nosso dossiê falando sobre liderança humanizada, e seu artigo tem um título muito legal: Construindo uma Mente Humanizada. E seu artigo é um tratado. A gente poderia ficar falando aqui, daria para fazer um curso de pós-graduação usando o artigo seu.
Então, eu quero pegar alguns pontos aqui, me permita ler o primeiro parágrafo, ou melhor, os dois primeiros parágrafos, que diz o seguinte: conceitualmente, liderança humanizada pode ser considerada um modelo de gestão que coloca o ser humano no centro das atenções, reconhecendo sua singularidade, suas habilidades, emoções, perspectivas e necessidades. Se empatia se ampara em valores humanos como a compaixão, a empatia, respeito mútuo, inclusão e bem-estar, que viabilizam um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e produtivo, permitindo que as pessoas encarem o trabalho como uma oportunidade de realização e utilização plena de seus talentos, mas também de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Que coisa bonita! Como isso entra em contraste com aquilo que nós, consultores, encontramos nas empresas no dia a dia, meu caro? Olha, Alanis, até está no artigo também, né, um trecho que, a primeira vez que eu ouvir falar sobre liderança humanizada, eu achei esquisito, porque, pô, a gente faz liderança, faz gestão para quem, afinal de contas? É para o cachorro, é para a tartaruga? Não, a gente faz para um ser humano, faz com seres humanos. Mas eu entendo esse movimento da humanização como um reforço necessário para a gente lembrar o que efetivamente somos. E o ser humano, ele é um ser inacabado. Uhum. E a gente está se construindo a todo momento. Sim. Então, quando eu digo, né, que hoje eu procuro ser um ser humano melhor do que eu fui ontem, que inclusive isso é uma inspiração no próprio Mahatma Gandhi, e isso é uma frase dele, né? Ser hoje um pouco melhor do que você foi ontem, que é um compromisso pessoal que todo indivíduo deveria ter, em ser melhor para si mesmo, em ser melhor para os outros. Porque o que nos faz humanos são justamente as nossas qualidades, as nossas virtudes. Agora, essa é uma questão que eu também tenho falado bastante, né? Porque se fala muito sobre valores, né? Quais são os Uhum. valores da liderança? Mas quando a gente estuda um pouco mais profundamente a palavra valor, o valor, né, que vem de axios, é aquilo que é apreciado, aquilo que é admirado. Mas você não tem garantia de prática. Uhum. Até no texto eu falo um pouco sobre essa questão da virtude. A virtude me traz um pouco dessa ideia do valor em ação, da prática. Uhum. Então, horas, não adianta eu dizer a você, olha, eu aprecio a verdade ou a honestidade nas nossas relações, na nossa amizade. Se isso não for traduzido e materializado na forma como eu me comunico contigo, na forma como eu me relaciono com você, naturalmente, o ser humano, talvez num campo do potencial, a gente tem a possibilidade de exercer essas virtudes que nos caracterizam como seres humanos. E que, infelizmente, a gente sabe que, não generalizando, né, tomando todo esse cuidado, muitas vezes, alguns seres humanos se caracterizam por características ou qualidades que são um tanto antagônicas a esse conceito de humanidade ou humanização, Uhum. como a gente vê. Então, por exemplo, todo mundo sabe que dentro de uma organização, dentro de uma empresa tradicional, você tem que se orientar por resultados, né? Perseguir objetivos. Isso é plenamente legítimo. Agora, eu penso que quando se fala de humanização, humanização não se trata do o quê, mas se trata do como, Bom. né? Então, o como as pessoas estão alcançando os resultados e perseguindo os seus objetivos. Eu acho que é nesse momento é que a gente pode evoluir, crescer, incorporando essa temática da humanização. Uhum. Então, aí eu tava refletindo muito sobre essa questão da liderança humanizada, que também me surpreendeu muito há muitos anos atrás. Aliás, no primeiro congresso de recursos humanos que eu participei, começo da década de 90,
Eu ouvi esse termo, liderança humanizada, e como assim liderança humanizada? Mas já não é com gente, né? Então, o que que tem a ver, né? E aí, toda aquela coisa, né, de recursos humanos, que o humano é muito mais do que um recurso. Então, eu fiz aqui uma brincadeira de comparar o ser humano com um carro. Então, eu tenho um carro e eu tenho uma pessoa que trabalha para mim. Como é que eu trato o carro e como é que eu trato a pessoa? Então, para o meu carro, eu faço tudo aquilo que é necessário para que ele se mantenha bem funcionando. Eu troco óleo quando eu tenho que trocar, eu calibro o pneu, eu faço revisão, coisa e tal. E com o ser humano, se você olhar o que que aconteceu com o recurso humano enquanto carro, né? É aquele negócio, faça o mínimo necessário para que ele continue funcionando, inclusive na forma de remunerar, né? Remunere, né, o salário do sal e coisa e tal, é o mínimo que a pessoa precisa para continuar vivendo, para continuar a produzir. E essa visão da liderança humanizada é extrapolar essa visão que o ser humano aqui é nem um carro, mas a pessoa, ela tem ideias, ela tem vontades, ela tem projetos, e esse projeto vai muito além desse emprego que ela ocupa hoje. Então, como é que esse líder pode ajudar essa pessoa a atingir os objetivos dela enquanto ela produz aqui, né? Então, essa visão de extrapolar essa noção do utilitarismo do ser humano é que é, entre aspas, uma novidade, né? Eu concordo. Eu concordo, e eu tenho dito muito, Lanes, em sala de aula, né? Porque eu tenho atuado em diversas frentes na área de educação. Então, eu sou professor em cursos de MBA, que tem um público de alunos bastante diversificado. Eu tenho alunos que estão iniciando sua carreira ou então estão exercendo sua primeira liderança, como também tenho pessoas numa mesma turma que são pessoas mais maduras, que estão ali para fazer uma reciclagem, para ampliar o seu conhecimento. Lido também com pessoas que estão em nível de C-level, CEO. Então, isso me gera um aprendizado assim bastante interessante com relação a essa dinâmica da liderança dentro da organização. Eu acho que a sua colocação, quando traz essa questão, né, da relação, né, do ser humano consigo mesmo, como é que a gente está estabelecendo essa relação? Humanização, na minha visão, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o como as pessoas elas estão se estruturando, se estabelecendo. E nunca foi tão desafiante liderar como nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas elas estão mais bem preparadas, mais bem estudadas também. Uhum, Então, e consequentemente são mais críticas. Então, eu digo em sala de aula, no passado, por que que era fácil liderar? Porque o líder, ele era uma pessoa que se destacava pelo conhecimento, era uma pessoa que tinha mais acesso ao conhecimento, mas hoje não. Hoje o líder está liderando uma pessoa que, às vezes, tem mais robustez no campo do conhecimento, não da experiência, é uhum, diferente, uhum, mas do conhecimento, do acesso ao conhecimento. Às vezes você tem pessoas que estão aí com 25, 26 anos, com 2 cursos de MBA, falando 2 idiomas, com uhum, experiência internacional, e esse carinha cai lá numa equipe de trabalho com um líder um pouco mais sênior, né? O conceito da senioridade com idade e tempo de casa, ele tem que liderar esse cara. Então, veja, é extremamente desafiante. E a gente muda, então, a posição da liderança no sentido de que esse líder precisa ter habilidades para usar deste conhecimento, deste talento que está ali à disposição, para que ele possa fazer a roda do seu negócio girar. uhum. E no seu texto, tem uma hora que você traz o Peter Senge, né, quando ele fala sobre a questão da tensão criativa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença entre a tensão entre a visão ideal e a realidade atual, né?
Como é que a pessoa lida com isso e utiliza uma como mola propulsora, né, para avançar, para crescer? Esse é um conceito que ampara muito o meu trabalho, né? Inclusive, quando eu estou no atendimento de coach ou de mentoring, a atenção criativa é essa visão de futuro que todos nós temos, Uhum, né? Uma visão idealizada. Ela está num futuro, ou um futuro próximo, ou um futuro distante. E muitas vezes esse futuro desejado, esse futuro idealizado, ele não está alinhado com o momento que você está vivendo. uhum, E muitas vezes a gente, nesta situação, e quem nunca passou por uma tensão criativa, né? Você exato. pode encarar isso como tensão criativa, que é uma oportunidade para que você se aproxime desse ideal, ou pode ser uma fonte de sofrimento também, né? Uhum, E, e aqui, muitos de nós atuando como coach, a gente ajuda muitas vezes o cliente, a pessoa que está ali conosco, a ter clareza ou até ressignificar isso. Então, idealiza algo para você. E nesse sentido, eu penso que todos nós estamos em busca disso. Por exemplo, eu sempre tenho uma sensação, agora falando na primeira pessoa, de que eu ainda não estou vivenciando o meu pleno potencial. Sempre é um vir a ser, uhum, né? Então, quem é o Carlos legal, melhor do que é hoje? Né? Quais são essas qualidades ou essas virtudes que eu preciso incorporar? Mas esse indivíduo está lá na frente, essa idealização. Então, a tentativa é de isso me atrair como se fosse um imã para aquilo, mas me exige comportamentos, atitudes, ações que faço agora, neste momento, para que eu possa me aproximar. Claro, isso pode ser amparado por um plano de ação, pode ser amparado por um compromisso diário de transformação. O ponto fundamental, e aí a proposta do meu texto é justamente, né, essa transformação de dentro para fora, né, como é que eu construo uma mentalidade humanizada, é um movimento de um compromisso que o indivíduo tem consigo mesmo em ser cada vez melhor. Então, ok, eu idealizo, né, me conecto com um futuro desejado, mas o que que eu faço hoje, neste momento, para chegar lá? Isso envolve, uma das coisas que são muito importantes para isso é um estado de presença. uhum, Eu perceber o que eu faço hoje, as minhas ações e que tipo de impacto isso gera para os outros e para a minha vida também. Aí tem uma outra historinha do Gandhi que eu acho sensacional, que eu estudei bastante a história dele, que conta que ele, todo final de dia, ele se submetia a um tribunal silencioso. E é uma analogia interessante, porque ele era advogado de sim. formação, né? E esse tribunal silencioso era uma autoanálise, uma autocrítica bastante assim rigorosa que ele fazia com ele mesmo, avaliando a sua conduta durante aquele dia e se comprometendo por melhorias para o dia seguinte. Então, quer dizer, eu não sei o que que ele exatamente pensava como uma idealização, né? Como uma visão de futuro. Algo do tipo, que não precisa ser uma visão de futuro muito distante, mas algo do tipo, quem é o Luciano Lanes amanhã? Uhum, Quem é o Carlos Legal amanhã? E o que eu faço hoje para que eu possa me aproximar desse ideal? uhum, Que pode ser daqui a 5, pode ser daqui a 10 anos, né? E às vezes fica um espaço de tempo um pouco distante, mas eu convido um pouco as pessoas a pensarem um pouco o que eu quero ser amanhã, ou o que eu posso ser melhor, talvez seja até um referencial melhor. O que eu posso fazer melhor hoje do que eu fui ontem? E aí eu vou avançando nesse processo. Eu gosto umas conversas que eu já tive com o Paulo Ehrlich, ele uhum, fala uma coisa interessante. A gente acha que a visão de futuro é um salto milagroso, né? Não é um salto milagroso. Você idealiza essa visão de futuro, né?
E isso acontece como num passe de mágica. Não. Não. Eu preciso, muitas vezes, estabelecer um plano de ação a partir desse ideal e trazendo de lá para cá quais as ações que eu preciso fazer, né, ou as metas que eu preciso fazer e transformar isso em ações para que eu chegue lá. É um caminho interessante, Degrau por degrau. degrau por degrau. Tá falando dessa questão da visão de futuro e você vai se construindo dia a dia. Eu sou melhor hoje do que eu fui ontem. Ou uma outra forma de pensar, o que eu preciso fazer para ser Uhum. melhor amanhã? É, Né? É um tempo de reflexão que também tem um ponto importante, sabe, Lanes? É, E eu, como um praticante de meditação e uma pessoa que recomendo meditação para todo mundo, porque é uma ferramenta de trabalho interior importante para que a gente possa se transformar, para que a gente possa fortalecer a nossa consciência do que somos, é, especialmente no sentido de que eu tenha consciência das minhas ações no momento presente, não sair agindo de forma automática, de forma errática, que eu acho que esse é o ponto. Eu acho uhum. que até quando a gente analisa lideranças ruins, lideranças medíocres, talvez eles não façam de propósito. Eles façam porque estão no automático. É o melhor que eles sabem fazer naquele momento. É o melhor que sabe fazer É. naquele momento. Então, talvez é até uma forma humana de olhar quem não está indo bem, Uhum. não é? Porque a gente deixa de julgar aquele julgamento de penalização. E eu acho que tem um ponto muito interessante também. Eu não sei se você quer fazer algum comentário, se, Eu se quero. voltou. Não, eu voltou. Era quando você estava falando sobre o Gandhi e o tribunal, né? O Isso, tribunal tribunal. interno dele, né? E a minha experiência pessoal foi ficar frente a frente com esse tribunal. E é interessante que eu acho, enfim, não sei, mas para mim, esse tribunal está na mente de todo mundo, na forma de questionamento. Chega numa parte do dia, vem aquela parte, caramba, hoje de manhã você falou que você ia ler aquela parte do livro e você não leu, ficou no celular. Você falou que ia ligar para aquela pessoa e não ligou. E aí tem aquela vozinha dentro que fica cobrando. Aí, qual é a forma mais simples de você sobrepor essa voz? Hoje você pega o celular, entra no TikTok, entra no Instagram, Então, são as distrações. Então, o ser humano vai recheando a vida de distrações para não ficar frente a frente com esse tribunal interno dela, né? E aí, nós vamos falar da meditação, mas eu quero esperar um pouquinho mais, nossa senhora, isso é um tema, aliás, é um tema que nos uniu muito, né? A minha, muito da minha admiração pessoal que eu tenho por você é exatamente a consistência, né, entre a sua fala e a sua prática. Então, você é um buscador. Então, tem muita gente que se diz um buscador, mas a pessoa não busca nada, né? Não, você efetivamente busca. E quando a gente fala em se melhorar, voltando lá no Peter Senge, eu lembro quando ele lançou aquele famoso livro dele falando sobre as 5 disciplinas, e a primeira delas é domínio pessoal, né? Então, domínio pessoal é o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Então, quer dizer, tudo começa aí. E quando a gente vai para uma empresa que tem uma demanda de trabalhar com lideranças, é muito comum a gente escutar: será que dá para você passar algumas ferramentas, alguns instrumentos? Então, volta para aquela coisa, né? Não dá para dar uma diquinha para o cara usar no dia a dia. E quando você traz, cara, ok, eu vou dar uma diquinha, né? Vamos começar a meditar todo dia por 20 minutos? Pois é. E você sabe, Lanes, que até essa história de meditação, essa coisa está ficando meio fast. Hum, Uma vez é. eu fui dar uma aula, né, para um grupo e tal, e aí a pessoa, professor, eu
tenho lá meditação na minha empresa. Ah, que legal, baita ferramenta, né? Hum, Justamente para essa sensibilização, humanização das pessoas. E aí eu perguntei, e me conta um pouquinho, como é que acontece, de quanto em quanto tempo, né? Todo dia? Ele falou, não, não, não. A cada 15 dias vem um professor ensinar, né? Fazer uma prática para gente. E quanto tempo que vocês fazem a sessão? Ah, dá 10 minutos. E aí é uma coisa que a gente também precisa tomar cuidado, porque essas opções muito fast, eu questiono se isso efetivamente é transformador, com certeza. né? Porque, veja, a coisa entra muito no modismo, Uhum, e esse modismo, né, leva coisas muito boas a uma certa banalização. uhum. Isso tem acontecido também com a meditação. Porque meditação não é fácil. Não. Você dedicar, é como ir para academia, né? Você ficar em forma não é uma coisa fácil. Você tem que ter disciplina, você vai lidar com a sua preguiça, você vai enfrentar o auto-boicote. Ah, hoje eu não estou afim, estou com preguiça, está mais gostoso ficar aqui. Não, você tem que determinar aquilo como um ritual, como uma disciplina para você. Então, a gente se melhorar como ser humano dá trabalho. E a meditação é uma das ferramentas que a gente tem à Uhum, disposição. Uma ferramenta formidável, né? Eu pratico meditação há mais de 30 anos. Gosto, não só gosto, mas como me aprofundo e estudo, porque além de ser uma ferramenta para minha melhoria como ser humano, eu ensino também. E é porque acredito no poder transformador da ferramenta em si. uhum. Então, E a- isso é, traz essa ideia do domínio pessoal do Senge. uhum, Que o uhum. Senge, inclusive, né, quem leu a quinta disciplina, ele reconhece no prefácio que o insight da quinta disciplina veio numa meditação no outono, num determinado ano lá. Então, ele é um grande meditador também. É. Então, assim, para a gente falar sobre meditação, deixa eu puxar só os três pontos que você diz aqui que o Senji traz, né? O domínio pessoal envolve três elementos. Um seria clareza de visão, outro compromisso com a verdade, e o terceiro, pensamento sistêmico. A questão que eu coloco para você ajudar as pessoas que estão nos vendo aqui sobre a meditação, vamos fazer esse comparativo que você colocou da meditação com a academia. Para eu ir para a academia, eu tenho que sair da minha casa, tenho que chegar na academia, tenho que ter aquela roupa, eu tenho que chegar lá, levantar peso, fazer exercício, demanda energia, né? A meditação não, a meditação é eu sentar e simplesmente observar. Então a pergunta, né, e a meditação faz parte da minha vida há 25 anos, e vira e mexe, não é fácil meditar. E a pergunta é, cara, por que é tão desafiador simplesmente observar? Ah, perguntinha, hein? Pertinho. Perguntinha. Olha, Alanis, eu acho assim. Primeiro porque eu penso o mundo e o estilo de vida que a gente vive, ele nos estimula a olhar muito para fora. Por exemplo, conectando com o assunto liderança. Liderança, conceitualmente, é a relação que você estabelece com o outro. Mas e a autoliderança? Você consigo mesmo. Qual que é a qualidade disso? E na minha leitura, não existe a capacidade de um indivíduo ele se relacionar bem com o outro se antes ele não se relacionar bem consigo mesmo, Com certeza. né? Então, você se sentar por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E por que que eu estou dando 20 minutos como tempo mínimo, tá? Tem estudos científicos Uhum. comprovando que 20 minutos é o mínimo para você começar a ter algum efeito. Exatamente. E então você precisa ter coragem, porque as tuas incoerências, elas também vão aparecer. Uhum. Os teus desconfortos internos,
as suas emoções mal trabalhadas, o desconforto físico de ficar numa única posição durante um determinado tempo. E a grande questão é que você vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, a meditação traz esse desafio. Não é fácil, porque envolve você permanecer com a tua atenção num determinado foco, colocar a tua atenção e olhar para o que está acontecendo dentro de você. Porque nós somos, né? Dizem que o ser humano é um ser racional. Eu discordo disso. A gente é Totalmente. primeiro emocional. Total. Total. E o aspecto mais desafiante, no meu entendimento, para um líder, é ele aprender primeiro a dar conta das próprias emoções. Uhum. Então, como é que você lida, né? E a meditação, eu penso também que é um grande simulador para isso. Porque na meditação, às vezes as pessoas têm um certo um imaginário, né? Ai, a pessoa está meditando com aquele rosto pacífico, bonito, lindo de ver, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro daquela mente, Exatamente. daquele coração, Exatamente. naquele momento em que a pessoa está se exercitando, se auto-investigando, né? Você não sabe o que está rolando ali. O imaginário que as pessoas têm é que a pessoa, naquela pose maravilhosa, tá na caixinha do nada. E muito pelo Nada. contrário. Então, turbilhão. E o grande desafio é olhar esse turbilhão e não interagir com ele. Deixar ele Exato. passar, e vem outro, e vem outro. Deixa eu fazer um comentário aqui. Você que é professor de meditação, eu não sou professor, mas dou algumas dicas, né, para pessoas em cursos e treinamentos. E eu dou uma dica prática há muitos anos, mais de 10 anos. E muita gente fez essa dica prática e veio contar que foi maravilhoso. Porque assim, eu digo, cara, o grande desafio de você meditar é você observar sem interagir. Então, para quem tiver muita dificuldade, eu proponho um exercício. Vai numa avenida muito movimentada, fica num ponto de ônibus, e o teu grande desafio é olhar o ônibus parar, pessoas entram, sobe, o ônibus vai embora e você não entra no ônibus. E o ônibus é teu pensamento. Cara, ao longo desses 10 anos, muitas pessoas fizeram isso e falaram, cara, depois que eu fiz o exercício do ônibus, foi muito mais fácil olhar o meu pensamento passando e não entrar nele. Ele fez analogia, né? Hum. Cara, então, assim, é muito interessante, né? Essa coisa do ser humano com a interação com o pensamento. O pensamento passa e a gente já gruda nele e começa a construir em cima. E uma outra coisa que eu uso muito a meditação, ou princípios básicos dela, é para conflito, que a primeira coisa que a gente tem que ter para lidar com o conflito bem é ouvir o outro. Para ouvir o outro, eu preciso estar presente, eu preciso observar, né? E nada melhor para observar do que ter uma mente aquietada, né? Você sabe que você fala, né, que a capacidade de observar e não interagir. No Vipassana, a gente aprende a observar sem reagir. Até prefiro a É, reação, porque legal. reatividade, interagir você vai interagir, mas reatividade ela é definida como ação impulsiva ou ação irrefletida, que é o piloto automático. Então, se eu aprendo a condicionar minha mente a observar um evento sem reagir, mas escolhendo a ação apropriada para lidar com o contexto que se apresenta, Uhum, isso é o conceito da maestria, que é o que o próprio Senji diz como um elemento a ser buscado, né? Essa maestria pessoal. Então, aprender a observar um evento sem reagir ou sem impulsividade, mas escolhendo a ação apropriada para o contexto. E por que que isso é uhum, importante? Porque a mente humana, ela tem um padrão de se apegar a tudo aquilo que te dá prazer ou é familiar ou que é gostosinho e repudiar aquilo que te traz desconforto uhum, ou algum tipo de perturbação. Então, dentro dessa dinâmica de apego e aversão que toda a mente humana
tem, isso é inato da mente humana, o líder precisa saber lidar com isso também, Uhum. porque na dinâmica do dia a dia, né, no cotidiano de um líder, ele vai lidar com coisas que são familiares, que ele já conhece, que muitas vezes ele até tem uma certa um apreço, ele se apega a isso, ou pessoas que ele gosta, que são pessoas mais que ele se identifica mais, mas ele também vai lidar com situações e pessoas que podem trazer desafio para ele. Sim. Uhum. Então, eu penso que uma liderança humanizada também, ele precisa operar sob um padrão mais elevado de liderança, para ele entender ou escolher a ação mais apropriada de acordo com os contextos que ele está vivendo, Uhum. os contextos e as pessoas. Especialmente porque nos dias de hoje a gente fala muito sobre diversidade, Sim. e diversidade de pessoas, de idades, de gênero, mas essencialmente de ideias, de Uhum. pensamentos, de mentalidades. Então, como é que esse líder ele convive com isso? Se é uma pessoa muito, por exemplo, apegada a certos pensamentos ou dogmas pessoais, ele vai ter dificuldade de lidar com essa diversidade, Uhum. né? Por quê? Porque tudo aquilo que é muito diferente da forma desse líder pensar, ele pode eventualmente ter algum tipo de aversão, algum tipo de dificuldade nessa relação com o diferente. Com certeza. Então é muito interessante, por isso que ele precisa trabalhar a mente para que ele possa ampliar a sua cabeça e saber lidar com essas diferenças, e mais do que isso, saber aproveitar os diferentes conhecimentos e talentos para que ele possa gerar os resultados que ele precisa. Uhum. Agora, vamos lá, vamos falar sobre duas coisas fundamentais nesse processo de você olhar o outro como um legítimo outro, que seria empatia e compaixão. Outros dois termos que estão muito na moda, né? E aí, o que você diria sobre como é que uma pessoa desenvolve empatia? Olha, empatia, eu acho que tanto a empatia quanto a compaixão, elas estão muito próximas ali, né? Mas é trabalhar o coração. E pode parecer uma coisa um tanto romântica, talvez até antagônica com o ambiente competitivo das empresas, mas, na verdade, são coisas que fazem a diferença. É, E eu digo assim, que para esse líder ser um líder melhor, ele tem que se empenhar em ser um ser humano melhor. Uhum. Então, justamente esse autoestudo, domínio pessoal, o autoconhecimento, ele perceber quais são as suas tendências naturais, saber tirar proveito daquilo que é benéfico, as tendências que muitas vezes não são tendências muito salutares, como, por exemplo, uma pessoa que é muito impulsiva. Pessoa que é muito impulsiva, que é uma característica desse indivíduo, se ele não souber dar conta disso, diante de uma situação de conflito, ele pode, sei lá, explodir com a equipe. Aí eu Uhum. pergunto, isso é empático? Não. Então, ele vai se colocar numa situação de risco. Então, a empatia e compaixão são como músculos. A gente aprende, a gente desenvolve, a gente fortalece, e faz toda a diferença na qualidade da relação que se estabelece com as pessoas. Uhum. E para talvez ficar um pouco mais simples, eu vou trazer um exemplo recente, tá? Olha que interessante, Ilanis, como muitas vezes tem distorções em relação a isso. O primeiro caso é um caso de sala de aula. Estava lá dando um treinamento para um MBA, e aí uma aluna, bastante jovem, inclusive, e ela está no primeiro nível de liderança ali, né, do conceito do Rancharan, então ela não era líder e há cerca de uns 6 meses está ocupando ali uma posição de líder. E ela relatando que ela está com dificuldade com um funcionário. E o funcionário, segundo ela, cheio de problemas, problemas pessoais, e esse cara não está entregando.
E o que eu percebi dessa aluna, um enorme dilema, porque ela disse assim, professor, eu sei que eu preciso compreender as necessidades dessa pessoa, mas eu também preciso gerar o resultado que a empresa precisa. Uhum. E aí eu disse a ela o seguinte, falei, olha, a gente precisa saber equilibrar essas duas habilidades, que é o que eu costumo dizer do equilíbrio do hard skill com soft skill, Uhum. ou do conceito da liderança transacional, que é uma liderança voltada para os resultados, que cuida dos processos, com a transformacional, que Sim. envolve todos os aspectos mais humanos. Então, veja, se ela entra, aí diríamos que é o desequilíbrio da empatia. Ela tem consciência das dificuldades que aquele indivíduo tem, inclusive questões sérias em relação à vida pessoal, dificuldades Uhum. com família, mas ela também precisa cuidar do outro aspecto, né? Porque esse indivíduo precisa entregar. E Sim. eu disse a ela, senão você se coloca em risco. Uhum. Então, às vezes, o que as pessoas acham, e muitas vezes acabam distorcendo, eu vou chamar aqui do excesso de humanização, ou a humanização desequilibrada, ela pode trazer problema para a liderança também. E um outro exemplo, uma experiência recente. Eu fui almoçar com um ex-aluno que se tornou um grande amigo, e esse cara é gerente de uma empresa, e cuida da operação de vendas da empresa. Então, vendas já é uma área na empresa em que você é muito orientado para resultado, você precisa realmente fazer a coisa acontecer. E aí aconteceu um fato, ele relatando que eles estavam contratando uma pessoa, dentro de um processo seletivo, e tinha uma pessoa que foi um empresário muito bem sucedido. O cara tinha franquias, de lojas, num ramo alimentício, e esse cara quebrou durante a pandemia. Literalmente quebrou. Uhum. E aí a equipe dele, outros gerentes inclusive, questionaram o seguinte: pô, por que que fulano está se candidatando a essa vaga se ele tem toda essa experiência, né? E aí ele resolveu, por conta própria, ter uma conversa com o candidato. E o cara parou à frente dele, estava realmente desesperado, porque não conseguia se recolocar. E aí ele fez um acordo com esse cara, dizendo o seguinte: olha, eu tenho essa possibilidade, eu vou te contratar, temporariamente como um prestador de serviço, e se você alcançar um resultado X em 3 meses, eu vou te contratar CLT, você vai fazer parte da minha equipe. Então ele tinha lá um espaço para fazer uma manobra, ele fez por conta própria, né? Enfim, posicionou a empresa em relação a isso. E o cara, então, conseguiu realizar o resultado que eles haviam combinado, contratou o cara. Hoje, esse cara é o melhor vendedor da equipe dele, tá? Então, essas duas historinhas, elas nos mostram o seguinte: para que eu seja humanizado, eu preciso perder eficácia? De jeito nenhum. Porque o grande desafio de um gestor é você saber articular esses dois papéis importantes. O transacional com o transformacional, ou o hard skill com soft skill, né? A questão é o como você faz isso. E esse último exemplo desse amigo, ele conseguiu exercer muita empatia, muita compaixão, porque ele identificou ali um potencial, a empresa não estava, num primeiro momento, dando oportunidade para ele, ele assumiu um risco, comprou a ideia e ajudou a pessoa, porque ele sabia como é que ele podia aproveitar o potencial dela. Uhum. Então, é justamente esse como você estabelece essas relações. Porque É, o gestor e, precisa, né? Ele é pago para isso, inclusive, né? e um dos grandes obstáculos ou grande dificuldade que muitos gestores têm é essa habilidade do diálogo, do conversar.
Então, a pessoa vai para empatia, empatiza, sente, percebe a necessidade do outro, mas não consegue conversar, ou muitas vezes tem até medo de conversar, né? E o outro começar a jogar demandas em cima dele, e ele não sabe o que fazer. Então, desenvolver essa habilidade do diálogo, da conversa de uma maneira madura também é fundamental. Mas eu queria trazer um ponto interessante que outro dia eu estava conversando com um amigo sobre a empatia, que depois que virou moda, né? Então você tem muita gente achando assim, nossa, eu sou uma pessoa completamente empática, eu sinto o que o outro sente. E aí a brincadeira que a gente fez foi a seguinte: imagina que você visite um amigo que sofreu um acidente. E aí você chega lá na cama do hospital dele, olha para ele e fala, cara, eu sei exatamente como você se sente. E ele vai virar para você e vai dizer: você Horrível. não tem a menor ideia de como eu me sinto. Então, eu achei muito interessante quando você coloca no seu artigo que empatia é uma vontade legítima de você se interessar pelo outro, mas você sabendo que você nunca vai sentir exatamente o que o outro está sentindo, mas você vai conseguir ter percepções sobre qual é a direção que isso aponta. E isso te promove essa conexão humana. Mas sentir de fato o que o outro está sentindo, não dá. Não sente, não sente. E eu acho que há um certo exagero com essa ideia da empatia, Uhum. que inclusive é uma característica da humanização. Eu entendo a empatia exatamente dessa maneira. Você se interessar pelo outro, compreender o ponto de vista do outro dentro da sua singularidade, dentro das suas Exatamente. diferenças, Uhum. dentro dos seus próprios valores, né? Então, o quanto que eu consigo, e esse líder que faz esse trabalho interno, no sentido de que ele se amplifica, ele abre a sua cabeça, ele naturalmente ele consegue lidar melhor com os diferentes. Uhum. Isso é empatia na prática. A compaixão, Lanes, até para conceitualizar, a compaixão ela pode ser também a capacidade de você compreender a dificuldade do outro, mas na compaixão você faz um esforço voluntário para ajudar, Tem uma ação, para tirar a exatamente. pessoa daquela situação, Uhum. né? Ou dando recursos, por exemplo, fazendo um processo de leader coach, de mentoria com o teu colaborador, dando os inputs e assessorando, ajudando ele no processo de desenvolvimento, que é uma atribuição muito importante, né? Que os líderes tiveram de alguns anos para cá, o papel de desenvolver suas equipes. Então, ele não é mais aquela pessoa que fica cobrando pelos resultados. Você tem a responsabilidade também de desenvolver o time, Uhum. de fazer, criar condições para que as pessoas possam usar plenamente os seus talentos. Isso é fundamental. Passa por esses elementos também. Sim. Caminhando para o final do nosso papo, queria te fazer uma pergunta que eu fiz para o Marco Ornelas. Queria te pedir duas dicas, que você dê duas dicas para pessoas que estão em posição de liderança. A primeira dica é para um líder que está com seus 25 anos e pegando sua primeira posição de liderança. Que dica você daria para esse líder para ele começar a construir uma liderança humanizada? Para os jovens de 25 anos, investir em autoconhecimento, porque nessa idade as pessoas querem mostrar serviço, querem mostrar que veio, né? Então, esse investimento em autoconhecimento, seja o que for, Lanes, não existe uma regra. A meditação é um caminho, o estudo de filosofia é outro caminho, mas são coisas que vão ajudar esse indivíduo a crescer, a edificar a sua mente. Isso vai ajudar a pessoa a ser um ser humano melhor e que se traduz numa liderança melhor também, mais Uhum. hábil, mais cuidadosa, mais humana. E como você falou da comunicação, a comunicação é o meio pelo qual a gente exerce liderança, Uhum. né? Pode ser uma outra dica também, né, de aprimorar a forma como você se comunica, uma comunicação
não violenta, uma comunicação pautada em verdade, na assertividade também, porque às vezes a gente precisa ser firme, mas eu não preciso ser agressivo. Então, eu Exatamente. posso ser, né, firme, cuidadoso, amoroso, né, que é aquilo que o William Ury fala, né, separe as pessoas dos problemas. Interessado. As pessoas vão ser cuidadas, amparadas, porque são parceiros, né? Exato. Então, eu penso que são essas duas dicas bem interessantes. E eu me Agora, lembrei, sabe, de uma coisa, de atribuída, uma frase atribuída a um frei dominicano chamado Mestre Eckhart, que eu acho que é interessante, que tem muito vínculo com o meu artigo, né? Que ele diz aqui que o trabalho exterior nunca será pequeno se o trabalho interior for grandioso. E o trabalho exterior nunca será grandioso se o trabalho interior for pequeno. É uma maravilhoso. frase também que orienta muito a minha vida, no sentido de que cuide do seu conteúdo interno, né? Para que você, no externo, faça um bom trabalho e seja melhor para os outros, Uhum. né? Liderança humanizada tem muito a ver com isso, na minha visão. Não é o poder sobre as pessoas, mas é o poder para as pessoas, para ajudá-las a crescer e se desenvolver. Show. E agora, que dica você daria para um líder que está com seus 55 anos, cansado, esgotado, com a mão toda machucada, como diz ele, de dar murro em ponta de faca? O que você diria para esse líder? Olha, Alanis, eu diria a mesma coisa, porque nós somos seres inacabados. Então, uma pessoa nós que já estamos nessa faixa, né, e até falo isso com muita propriedade, porque estou nessa faixa dos 50, eu me sinto culpado. Eu preciso cada vez mais prestar atenção no autoconhecimento, porque autoconhecimento não é uma coisa que você investe e você, ok, investi lá atrás e eu sempre. É um trabalho constante, é Uhum. um trabalho de uma vida inteira. E os contextos trazem desafios diferentes. Agora, o quanto que a gente está centrado, ancorado dentro de um conjunto de virtudes e habilidades para que você possa dar conta desses desafios, que são mais uma transição e um fortalecimento do humano, daquilo que já está dentro da gente. Uhum. Com certeza. Maravilha. Pessoal, conversamos aqui com o Carlos Legal e sobre esse artigo maravilhoso que ele escreveu no nosso dossiê falando sobre liderança humanizada. Acesse esse artigo, leia na íntegra na nossa edição número 120 da revista Coaching Brasil. Quer acessar todos os artigos, todas as nossas edições? Torne-se assinante premium e tenha acesso a todo esse mundo maravilhoso de conhecimento, completando 10 anos. Carlos, gratidão, meu caro, por mais essa participação sua. Gratidão, querido. Eu que agradeço, parabéns pelos 10 anos e aproveitem aí essa publicação maravilhosa que é a revista Coaching Brasil. Tudo de bom, obrigado, Larissa. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.